Fala pessoal, vamos fazer o nosso fechamento de hoje, quinta-feira, 10 de outubro, tá? Começando com o nosso Ibov. 0,30 de alta, uma alta que, na minha opinião, não muda nada aqui em relação à trajetória que o índice, né, que o Ibovespa vem desde ali do final de agosto, ou seja, uma trajetória baixista, então esse 0,30 aqui não muda nada, tá? Continuo acreditando que a gente vem em direção a essa região aqui, ó, essa faixa, né, entre 128 e 126 ali alguma coisinha. Então do fechamento de hoje, né, do preço de fechamento, a gente está falando aqui de 1,5, 3% aí a mais de queda, tá bom? Então não crash nem nada disso, mas ainda assim é uma queda, né, ainda a se desenvolver no índice do Ibovespa, tá? O dólar segue subindo, né? Então a trajetória aqui, depois de sair, né, de uma consolidação que vinha ali desde setembro, tá, entre 5,40 e 5,50 para deixar no número redondo, o dólar para cima. E aqui, né, hoje, né, apesar do 0,17 de queda, mas estamos vendo aqui alguns dias consecutivos aí de alta no dólar. Eu acredito que esse dólar, se continuar assim, tá, a gente vem no mínimo nessa faixa aqui, ó, do 5,70, 5,72, alguma coisinha assim, tá bom? Porque você tá vendo aqui, é uma faixa bem relevante aí que o dólar tem dificuldade, apesar daquela esticada ali no final da virada ali de julho para agosto, quando o dólar foi lá no 5,88, quase 5,90. Você percebe que aqui os indicadores no dólar, nesse momento, eles são comprados, né? Então, o que isso sugere para a gente? Que a expectativa aqui, pelo menos por enquanto, é de continuidade desse movimento altista aí dos últimos dias, tá bom? Os juros, né? Esses também seguem subindo, né? Então, você está vendo aí o 26, 27 na máxima do ano, o 29 também, o 31, né? Beliscou uma nova máxima no ano, o 33, ó, lá a caminho, né? Então testou a máxima do ano feita ali em julho e o 2035, né, tá também ali bem pertinho. O fato é, os juros aqui, eles têm uma direção e a direção é para cima. Os motivos e etc, a gente sabe que podem ser vários, né? Pode ser o governo ou, né, qualquer outra coisa do tipo. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. O fato aqui é que o gráfico, ele nos diz claramente que o movimento atual dos juros é um movimento de alta, de tendência de alta, e tem espaço para continuar subindo. Se vai continuar subindo ou não, obviamente é uma outra questão, tá bom? Cabe, óbvio, a gente observar e ver o quanto que isso pode ajudar ou atrapalhar no nosso dia a dia aí, em busca de oportunidades no mercado, seja o ativo que for, tá? O S&P, tá muito claro também que o S&P está numa trajetória altista. Tem um ano que o S&P está nesse rally, ó, vindo lá de outubro do ano passado, tá? São 40% aí nesse um ano, nesses 12 meses, tá? E aqui a trajetória não mudou. Então hoje um dia de queda 0,20, chegou até a estar caindo um pouco mais, mas não mudou nada, né? A trajetória aqui é altista, renovou o topo histórico aí entre ontem e hoje, e o S&P indo, né, em direção, até que se prove o contrário, seus próximos objetivos aqui nos 5.900 para arredondar e depois ali nos 6.000 pontos, tá bom? Então, por enquanto, a trajetória segue a mesma, tá? Agora, os juros, né, o 10 anos, por exemplo, ele mudou aqui, eu posso dizer, de tendência, né? A tendência vinha uma tendência baixista, tá, por alguns meses. E aqui, ó, nesse recorte entre setembro e agora o mês de outubro, essa trajetória mudou. Tá? Então, aqui no curto prazo, no gráfico diário, a gente está vendo esse movimento aqui dos juros saindo da região aqui do 3,6 e já estamos nesse momento acima dos 4. E, na minha opinião, o endereço, se continuar esse movimento, é aqui o 4,25. A dúvida é, os juros aqui eles vão seguir daqui mesmo, direto, ou talvez voltam, né, fazer um pullback aqui no 13,95, 13,80, 85, e aí sim, depois segue esse movimento altista que vem aí nesses últimos 3, 4 semanas, tá bom? Mas para mim, nesse momento, a trajetória aqui dos juros mudou e agora estamos numa trajetória altista, tá? O petróleo Brent, tá bom? Fez a falha de fundo, fez a reversão e aqui fazendo um pullback nesses últimos 3 dias, tá? Sendo que hoje já sinalizando aqui, ó, a retomada do movimento com essa alta aí de 3%. Qual é a próxima faixa aí, né, de endereço para esse petróleo aqui entre 83 e 84 e depois aqui os 87 dólares, tá bom? Então, trajetória é altista no petróleo e por enquanto sem qualquer motivo para pensar diferente, tá? Quem aqui
né, mantenho, né, o viés altista é o minério. Fez aquele rally de quase 30% do fundo até esse topo recente, lateralizando aqui, né, corrigindo. Desde então, essa correção pode seguir, ó, por exemplo, até aqui a região do 101, $100, para depois, quem sabe, seguir para buscar lá a faixa do 122, 123, tá bom? Mas aqui eu mantenho ainda o viés altista para o minério, né? E novamente até que se prove o contrário, é claro, tá? E o Bitcoin, né? O Bitcoin consolidado já por muitos meses, mais recentemente, né, deu uma estreitada nessa consolidação, ficando aqui entre 52 e 65 mil. É um range largo, é verdade, e que, para quem gosta, né, pode render alguns trades aí mais curtos, tá bom? De todo jeito, aqui mais recentemente, o Bitcoin parecia, né, estar rompendo esse topo, essa consolidação, para quem sabe seguir o movimento rumo aos 70 mil. E aí começou uma correção. E aí dentro dessa correção, eu vinha comentando, né, que talvez se parasse por aqui, poderia ainda assim, quem sabe, seguir em direção aos 70 mil. Só que olha só o que aconteceu, né? O Bitcoin, né, voltou a cair e agora, né, parece muito mais próximo, né, de retornar aqui a esse fundo dos 53, 55 mil do que o contrário. Ou seja, segue a consolidação, segue aqui a ausência, né, de grandes ou de maiores movimentos. E por enquanto a dinâmica é essa, né, até que se prove o contrário e a gente tem assim argumentos, né, para pensar diferente aqui em relação ao Bitcoin, assim como para qualquer outro ativo. E aí, antes de encerrar esse vídeo, se você está assistindo, seja pelo YouTube ou qualquer outro lugar, quero reforçar que eu tenho, né, um curso gravado disponível de análise técnica, onde eu abordo, né, os conceitos que eu utilizo, a maneira, né, que eu uso análise técnica aí para encontrar oportunidades ou mesmo adotar um viés direcional para os ativos que eu tenho interesse, tá bom? Nesse curso está incluído também, tá, uma aula sobre gerenciamento de risco, tá? A minha visão, é claro, do gerenciamento de risco, uma planilhazinha bem simples ali que possa te ajudar e também uma parte introdutória sobre as opções, tá bom? Ensina ali um pouco dos conceitos básicos que eu julgo importantes e algumas estratégias operacionais com opções que podem servir para a maioria das pessoas, tá bom? Esse curso gravado você tem acesso por 6 meses, tá? Às aulas, mas você vai ter o meu contato, eu posso dizer para sempre, né? Enquanto eu estiver vivo. Então, se você tiver qualquer dúvida, você tem que trazer para mim para poder te ajudar, te acompanhar e tentar te orientar aonde for possível, é claro, tá bom? E aí, eu tenho mais recentemente disponível também uma sala educacional, tá? Então, até inclusive pedido de alguns dos meus alunos, né, e outras pessoas ter uma sala educacional que o foco acaba sendo o day trade, tá bom? E aí, essa sala funciona de segunda a sexta entre 9 e meio-dia. Tá bom? O foco é day trade, é falar de índice de dólar, mas é claro, há tempo suficiente para a gente abordar outros assuntos relacionados ao mercado. Inclusive hoje, por exemplo, essa quinta-feira foi um dia muito difícil, né, pela lógica do intraday ali, do que eu gosto de fazer e tudo mais. Mas ainda assim foi muito proveitosa, né, as horas ali que passamos juntos. Por quê? Porque a gente conseguiu falar, né, sobre a importância, às vezes, de não fazer nada, né, no intraday, recolher, né, vamos dizer assim, as suas fichas e ser um pouco mais conservador e sobreviver para que, de repente, no dia seguinte, quem sabe, seja um dia melhor. Então, há tempo suficiente para a gente desenvolver os mais diversos tópicos aí, assuntos que são relacionados ao day trade e até ao trade de uma forma geral, tá bom? Então tem sido muito legal, a gente está completando aí um mês, né, de sala e tem sido uma experiência muito boa, muito além de compartilhar oportunidades que às vezes os gráficos oferecem para a gente, tá? E aí, para finalizar, se você se tornar aluno, você vai receber a sala educacional como um bônus, tá bom? Mas a sala educacional pode ser adquirida separadamente também. Então, se você tiver interesse em algum dos dois, ou mesmo você tem preferência talvez por uma mentoria individual para ter um contato um pouco mais de perto, mais direcionado para suas necessidades e, óbvio, né, com a dinâmica, né, da conversa ao vivo, eu também tenho disponível, então é só me chamar aí por onde você me acompanha, me chama que a gente troca uma ideia sem compromisso e de repente vê o que se encaixa melhor para a sua realidade atual. Beleza? Espero que o vídeo tenha te ajudado e que você esteja tendo aí uma ótima semana. A gente vai se falando por aí. Um abraço.